1h59, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. A conversa aqui é com o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre, o ex-deputado estadual Moisés Diniz. Moisés, tem aqui a abordagem do professor Farias. Será que o cacique é porque o Moisés ele é carinhosamente conhecido como cacique, né? Porque trabalhei muito com povos indígenas. Trabalhou muito com as comunidades indígenas em Tarauacá, uma referência ali na luta das comunidades indígenas. Então, nós o chamamos de cacique, né, informalmente. Será que o cacique, em algum momento, foi oposição? 20 anos de Frente Popular e agora os 8 anos de Gladson. E aí, a única diferença... eu sou um cacique genérico, porque o cacique verdadeiro tem mais mulheres, só tem uma. Né? Olha aí. Entendeu? Já é uma diferença, né? E você já fez a média aí, né, parceiro? Exatamente, já ganhei um jantar, né? Mas quero dizer o seguinte, eu enfrentei sim, eu fui oposição a prefeito de Tarauacá, eu fui como sindicalista, como vereador, eu fiz oposição ao governo do Romildo, eu fiz oposição ao governo do Flaviano. Como deputado, eu não fui oposição, mas do ponto de vista interno eu tive independência. Em 2000, quando a Frente Popular estava nascendo no Acre, porque ela se formou em 89 com a eleição do Lula, de Sena Madureira para lá, a única liderança de esquerda do Acre era eu. Não tinha em Feijó. Depois que surgiu lá o Juarez, né? Francimar veio bem depois em Cruzeiro do Sul, muito depois que eu que organizei com o Edivaldo PCdoB em Cruzeiro do Sul. Então só existia em Tarauacá um partido de esquerda chamado PCdoB e eu era o líder. E eu fazia oposição ao governo. Agora, eu sempre fui esse estilo, por exemplo, eu era vice-prefeito do PCdoB, de um prefeito do PT e eu organizei uma recepção por lei Cameli com 1000 pessoas no aeroporto. E ele era de um outro grupo. Ele não podia e mandou o César Messias, que depois foi para a Frente Popular, que era o secretário de Agricultura, parece, aquele programa Novo Horizonte. E nós conseguimos uma ajuda imensa do Orley Cameli para um prefeito do PT e um vice-prefeito do PCdoB, porque nunca um comunista da época, que era eu, fez uma festa tão bonita para receber um governador adversário. Então eu sempre fui aberto. E sempre fui corajoso. Então, em 2000, quando a gente tinha acabado de fundar a Frente Popular no Acre, eu considerei que o PT de Tarauacá, com o apoio do PT do Acre, estava me tratando de forma desleal e de forma, eu diria, a me envergonhar na cidade. Me tirou o poder, eu não tinha condição de ser vice-prefeito da cidade. O que eu fiz? Eu rompi com o prefeito do PT, rompi com a Frente Popular e me lancei candidato a prefeito em 2000 e tive 14 partidos do meu lado. O prefeito era o Jazoni? Jazoni. Tive 14 partidos do meu lado, 6 da Frente Popular e 5 do MDA. O PT ficou só com o PSDB do Fernando Henrique Cardoso. E o Jorge Viana foi para Tarauacá fazer campanha. MDA, só para referenciar, o Movimento Democrático Acreano. Que era PP, PMDB, PFL. Reunia os partidos de direita. Eu trouxe toda a direita para o meu lado e toda a esquerda. O PT ficou só com o PSDB de centro. Aí o Jorge Viana, o Tião Viana, a Marina, o Nilson Mourão foram tudo para a campanha do Jazoni e eu consegui levar o Edivaldo Magalhães, que era o líder do governo, levei Nabo Júnior, levei Luiz Calixto, levei Petecão, Márcio Bittar e Geraldinho, o meu time. Então, e eu rompi com o PT, enfrentei o prefeito da cidade, que hoje é meu amigo, muito querido, eu adoro o Jazoni, né? Cara honesto, leal, gosto dele. Médico, né? Médico, gosto muito do Jazoni. Enfrentei o Jazoni, prefeito, enfrentei o Jorge Viana, governador, a Marina, enfrentei a Nalu, o Tião Viana, todo mundo. Então, eu não sou esse cordeirinho, não. Né? Mas o que para muitos, soa como incoerência... Não tinha Instagram para o pessoal saber, né? Mas nem Facebook. O que para muitos soa incoerência, você entende como capacidade de diálogo, é isso? Eu acho isso. Tipo assim, eu estava lá e um dia eu era deputado da Frente Popular, deputado do PCdoB, e um dia saiu uma matéria que o Rocha, deputado federal Rocha, tinha almoçado no mesmo dia e na mesma hora no Acre e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Apareceu 2 notas igual, uma de 40 e poucos reais e outra de 50 e poucos reais. Aí os jornais espatifaram no Acre a corrupção do Rocha, que no mesmo dia ele tinha almoçado no Acre e almoçado no Rio Grande do Sul.
Aí eu fiz uma matéria no Facebook, publiquei como deputado do PCdoB e disse que os militantes do PCdoB e do PT estavam sendo incoerentes e irresponsáveis. Por quê? Porque o Rocha jamais iria desviar R$40, né? Foi um erro de nota na hora de preencher e o portal colocou lá que o Rocha tinha almoçado em 2 lugares ao mesmo tempo no Brasil. Então eu defendi o Rocha. Quantas vezes eu fiz defesa, relação com o Petecão, com o Gladys, quando era deputado federal e ele era senador e eu era deputado federal. Dessa minha relação, quando eu estava na esquerda, eu sempre tive boa relação com os setores de centro-direita e de direita, sempre tive. E hoje eu não tenho adversários, inimigos na esquerda. Eu não sou inimigo do Jorge Viana, eu não sou inimigo do Marcos Alexandre. Eu acabei aqui de citar um ex-deputado do PT, você viu que eu citei? Sim. O Angelim, deputado do PT, botou uma emenda e eu acabei de citar o nome do Angelim. Então, eu não tenho essa formação talibã, nem de direita reacionária e nem de esquerda esquerdista. Bom, então, passado isso, que eu acho que esse é um tipo de situação que você precisa ter paciência. Ah, não, tranquilo, eu entendo isso. Seu couro já está bastante duro, isso aí não vai lhe incomodar. Primeiro eu preciso saber, antes de colocar aqui a pergunta do Paulo Sérgio, lá da Cidade do Povo. Antes de fazer a pergunta dele, eu queria saber se a Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre, o que em 2023 nós poderemos alimentar de esperança em relação a programas, a projetos? Nós estamos lá agora com 4 meninas, 3 meninas, que é a Lucimar, a Luciana e a Jussara, que comanda a área técnica, e uma menina chamada Thaís, é a minha equipe. Os demais eu estou montando até eu ter a estrutura, porque vai ser reformada a sala lá na área da Funtac ali, então vou ter um espaço bom, mas vai demorar aí uns 2 meses. Então, toda a equipe que eu estou montando está trabalhando no home office. Eu preciso de um trabalho, faz, mas eu não estou com a equipe lá porque não tem lugar. Hoje a FAPAC é uma sala, bem menor do que essa aqui, 1/3 dessa. E se Deus quiser, vamos ter uma grande FAPAC na Amazônia. Mas já tem projetos que estão ou rodando ou vão começar a rodar agora, né? Por exemplo, o programa Amazônia Mais 10, que o governo Gladys Cameli está colocando 200 mil e o CNPq está colocando 380 mil, vai ter estudo sobre efeitos e alternativas do desmatamento, estudo de doenças de chagas, inclusive envolvendo Peru e Bolívia, estudo sobre restauração de florestas, incluindo a aldeia indígena, estudo sobre doenças infecciosas como malária, dengue, hanseníase, raiva, leptospirose, etc., estudo sobre mudanças climáticas, estudo sobre o uso de soro antiofídico, tem o programa de mestrandos e doutorandos, que você dá uma bolsa, né, para eles fazerem mestrado ou doutorado, o programa também de apoio a pesquisadores chamados jovens doutores, aqueles que têm menos de 8 anos de doutorado. Ou seja, tem alguns programas que já estão rodando e outros vão iniciar agora, e nós vamos montar o nosso plano de 2023 ainda. Você ficou mais esperançoso com a mudança no governo federal no que se refere especificamente à educação, à ciência e à tecnologia? Houve um arejamento no teu entendimento? As pessoas, elas me criticam porque eu não fiz campanha nem para o Lula nem para o Bolsonaro. Não, né? Passando isso, vamos passar um pouco. Só para entender, correto. Porque eu era presidente do Solidariedade e o Solidariedade aqui no Acre estava no campo do Bolsonaro. Certo. Que era o campo do Gladys, do Márcio Bittar, juntos. Depois romperam mais, eu não tinha mais como... Eu estava no grupo ali, então... mas o meu partido Solidariedade, a nível nacional, estava com Lula. Então eu liberei os candidatos, eu liberei a militância a votar em quem eles quisessem, até branco. Eu, por exemplo, não votei porque eu voto em Tarauacá e eu não votei. Eu preferi fazer campanha em Rio Branco do que ir lá dar um voto, né? Então eu não votei nem no Lula, nem no Bolsonaro, né? E não vou entrar nesse debate porque eu acho que ele ficou muito feio no Brasil. Né? Mas o que se percebe é que há mudanças substanciais nessa área da pesquisa, do desenvolvimento, o debate sobre clima, as questões das populações tradicionais. A gente viu a questão dos Yanomamis, né? A gente sabe que a questão dos Yanomamis tem mais de meio século de abandono, só que agora foi para o limite do abandono, né? Então houve um avanço nessa questão da própria educação. Agora as bolsas da CNPq já teve um aumento de quase 50%. Exatamente. Né?
Agora, eu sou muito franco em dizer, quando eu estava no PCdoB, e eu tenho falas na Assembleia Legislativa, se vão lá nos anais, não tinha Facebook nem Instagram, mas está lá registrado, que eu questionava o governo Lula, e eu do lado do governo Lula, porque havia um vácuo no governo Lula e do governo Dilma em relação às populações tradicionais, em relação à população indígena, porque a formação do Lula era operária, né? Então não havia um olhar para a Amazônia. A Marina, que ainda tinha um olhar para a Amazônia, né, como ministro do Meio Ambiente, mas o governo em si não tinha essa coisa de povos indígenas. Nunca se criou, por exemplo, pelo menos uma coordenação de povos indígenas em 13 anos de governo do PT. Agora tem um Ministério dos Povos Indígenas. Então o Lula avançou, o Lula amadureceu, né? Sem dúvida. Moisés, você passou pelo saneamento, antigo DEPASA, hoje diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa. A pergunta é a seguinte, do Paulo Sérgio. Existe alguma pesquisa para um possível transtorno em nossos mananciais? É transtorno mesmo, Paulo Sérgio, que você quis dizer? Hoje temos apenas o Rio Acre para a captação de água. Aí ele quer saber se existe alguma alternativa, se isso aí está, digamos assim, na abrangência da Fundação. Eu acredito que tem muito avanço. O senador Márcio Bittar, o governador Gladys Cameli, eles têm avançado muito aí. O próprio prefeito Bocalon, eu tenho assistido entrevistas, e o que a FAPAC pode fazer é começar a entrar nessa discussão. O que eu posso dizer é que eu fiquei 9 meses no saneamento e descobri coisas que eu não descobri como 12 anos como deputado. Eu pensava que a dificuldade da água era no verão, né? Que faltava água, né? Quando tem muita água também é ruim. Porque os nossos rios são novos, eles recebem muita folha, muito barro, lama, e tem que dobrar a quantidade de produto químico. Na época era 2 milhões, a gente tinha que ir para 3,5 milhões por mês para comprar produto químico em São Paulo e rodar 5 dias carreta. Então a água faltava e o cara vendo água chovendo na casa dele e sem água em casa. Rapaz, que esses incompetentes do DEPASA, né? Porque para tratar a água lá, ela virava lama, então tinha que gastar quase o dobro do produto químico, né? Agora, quando ele faz essa pergunta, vários municípios utilizam igarapés, que não é o rio principal, alguns municípios, e outros utilizam, como a Acrelândia não tem rio, né? Lá não tem rio. Lá nós construímos um grande reservatório gigantesco que mesmo no verão ele não seca e garante abastecimento. Então essa questão da água não é de difícil solução. Não é de difícil solução. Tem várias alternativas. Meu sonho era, se eu fosse continuar no DEPASA, era ter um programa para a gente colocar água talvez nos lugares mais secos do Acre. A Transacriana tem mais habitantes do que Manoel Urbano e não tem água. Não tem igarapé, não tem rios, as pessoas passam muita dificuldade na Transacriana. Então teria que ter um programa, pelo menos nas vilas, né, para captação de água, para distribuir a população da Transacriana. Moisés, nosso tempo acabou. Eu queria saber de você, vamos ser bem pontuais. Você arriscaria dizer que essa ideia, para que nós saiamos daqui pelo menos com um ponto de agendamento, essa ideia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre viabilizar a estrutura para que 400 estudantes, 400 jovens possam estudar, você acredita nisso? O envolvimento da bancada federal e da nossa bancada estadual aqui? Eu acredito, porque eu fui deputado estadual, fui deputado federal, eu conheço todos. Eu não tenho nenhum deputado federal, nenhum senador, nenhum deputado estadual que seja meu adversário, nenhum. Eu me dou bem com todos. Os da oposição, me dou bem. O Edivaldo Magalhães. Edivaldo é meio assim, meio comigo, porque, tipo assim, o cara tem um time, perde um jogador, o cara não gosta, né? Não. Se eu estivesse no PCdoB e o Edivaldo tivesse saído do PCdoB, eu também não ia gostar. Então é lógico que o Edivaldo não gosta de eu ter saído do PCdoB, é lógico, mas ele não é meu adversário, não é meu inimigo. Então vai estar E um jogador como você, né, meu irmão? Não era qualquer um. Ele vai estar no grupo dos deputados que eu vou pedir lá o apoio para as emendas. E aí depende dos deputados estaduais, federais e senadores para ter esse projeto. Ele é muito simples, a proposta está montada.
São 2% das emendas dos deputados estaduais e 1% dos parlamentares federais. Isso viabiliza o estudo entre 350 a 400 jovens, ou até mais. Se de repente, no debate com as comunidades, ela diz assim, rapaz, no lugar de 1.100, vamos dar R$800. A gente quer R$800. Já é uma ajuda. Já pode ir para 500 jovens. Então, são coisas simples que está ao nosso alcance. E a Fundação mediando isso. Mediando, dialogando, né, com as várias instituições do governo, com o apoio das outras instituições do governo. Tem a secretaria que é a Seisetu, que eu sou vinculado a ela, que o Açu é o secretário, né? Então, o barulhinho para acabar, né? Mas tem um mundo que nós estamos prospectando, tem CNPq, tem FINEP, tem os ministérios, eu estou organizando já, pensando em agenda com embaixadas, tem fundações poderosas do mundo todo que pode ajudar. Então, a gente só tem que ter tranquilidade, calma e trazer o máximo de pessoas que queiram ajudar, não partidarizar nem politizar, pesquisa, a ciência e a tecnologia do Acre, ser aberto, envolver todas as instituições, o que é o FAC, Embrapa, IFAC, Sebrae, quem puder, tá todo mundo junto. Perfeito. Porque sozinho uma andorinha não faz verão. Muito obrigado, Moisés, boa sorte e vamos estar vigilantes em relação a esse ponto específico. Acho que isso aí a gente não pode perder o foco, né? Esses 400 jovens que podem ter esse apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa. Vamos para o intervalo e já voltamos.